Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Artigo 99. O Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete, inciso 1, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2. No âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fim de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata esse artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial no julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei, para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica da apresentação do precatório. Parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo, relativamente à disposição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis com de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto do parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundo de sentenças transitadas em julgado, constantes, de precatórios, judiciário apresentado até 2 de abril,
fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar requerimento do credor exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal competente, que por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição, quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção do pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Parágrafo 10. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informações sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º para os fins nele previstos. Parágrafo 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto-aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhes são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitar julgado para: inciso 1. Quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e subsidiariamente débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Inciso 2. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para a venda. Inciso 3. Pagamento de outorga de delegações, serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente. Inciso 4. Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária disponibilizada para a venda do respectivo ente federativo ou, inciso 5, compra de direitos disponibilizados para a cessão do respectivo ente federativo, inclusive no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contrato de partilha de petróleo. Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores dos requisitórios até a sua expedição, após a expedição até efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Cadeia de Poupança e, para fim de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a cadeia de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 13. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 14. A cessão de precatórios, observado o exposto no parágrafo 9 deste artigo, somente produzirá efeitos após a comunicação, meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações da receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de Estado, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor. 18.
Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuição e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado o período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao da referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. Inciso 1. Na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 3. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Parágrafo 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais e precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuado os limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação da receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante de precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, 15% do valor desse precatório serão pagos até o final do exercício seguinte, e o restante parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescido de juros de mora e correção monetária ou mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 21. Ficam a União e os demais entes federativos os montantes que eles são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado, devidos à pessoa jurídica, direito público, para amortizar dívidas vencidas ou vincendas. Inciso 1. Nos contratos de refinanciamento, cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput desse artigo. Inciso 2. Nos contratos em que houve prestação de garantias a outro ente federativo. Inciso 3. Os parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais e, inciso 4, nas contribuições decorrentes do descumprimento da prestação de contas ou desvio de recursos. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo, inciso 1, nas obrigações vencidas será imputada primeiramente as parcelas mais antigas. Inciso 2. Nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento.